Bem-vindos ao Jogo de Galo, estamos de regresso. Na semana passada não gravamos por motivos gastrointestinais, não nossos, mas dos nossos adversários, que esperamos que já estejam recuperados. Foi uma paragem, pelo menos a mim, não sei a vocês, mas a mim pareceu mais longa até do que a pré-época, mas felizmente estamos de volta com mais um excelente painel, que estará certamente bem disposto para falarmos das notícias da semana e, claro, com o principal destaque para a vitória do Gil Vicente ontem contra o Casa Pia. Portanto, hoje temos connosco Francisco. Como é que estás? Tudo bem? Tudo. Felizes e satisfeitos com os 3 pontos de ontem. Penso que estamos todos. Pedro Fernandes, como é que se viu o jogo aí do Luxemburgo? Olha, eu vim de férias e ainda vim a tempo de ver o jogo. Correu tudo bem ontem, portanto estou muito contente. E André Portela? Eu estou bem, mas estou um bocado ansioso, pá, porque ontem começou a pré-época do hockey, a gente vai falar mais tarde, mas ainda faltam 10 semanas para o primeiro jogo oficial, ou seja, uma pessoa tem aquele vai, espetáculo, finalmente regressamos e depois final, daqui a lá ainda um gajo adormece, enfim, mas pronto, temos Gil entretanto para nos animar, se continuar assim. Temos Gil e temos muitos jogos ainda até chegarmos a essa fase. É verdade. O Gil Vicente então jogou esta segunda-feira contra o Casa Pia, ganhou por 2-0, com golos de Gil Martins e Héctor Hernández. Casa Pia que vinha de 2 derrotas, tinha perdido na primeira jornada na Madeira contra o Marítimo por 1-0 e tinha sofrido um pesadíssimo 7-0 em casa contra o Benfica. Assim, uma daquelas goleadas à moda antiga. Vou partilhar então o 11 inicial para quem nos acompanha por vídeo. Portanto, o Gil Vicente alinhou com o Lucão na baliza, na defesa o Everson, o Elimbi, o Boatu e o Gaio, no meio campo Cáceres, Lausanne e Santi Garcia, no lado esquerdo do ataque Gil Martins, do lado direito Joelson e no centro de ataque então o Héctor. Entraram ainda o Zé Carlos, o Diogo Prioste, o Murilo, o Carlos Eduardo e o Agostinho Moreira, e ficaram no banco o Samuel Portugal, a nova contratação, novo guarda-redes, o José Silva, os Pigares, o David Moreira, o Caba, o Martin Fernandes e o Tijani Touré. Portanto, comparado ao jogo com o Rio Ave, no banco, portanto, tínhamos o José Silva, o David Moreira e o Tijani Touré que tinham entrado, mas a principal alteração, portanto, a única alteração até no 11 inicial é a entrada do Héctor para o lugar do Carlos Eduardo. Mas se calhar ainda antes de falar nisso, se calhar o primeiro tema que eu gostava de puxar foi uma manutenção que se calhar até foi uma ligeira surpresa. Portanto, o Lucão, de quem nós já falamos bastante neste podcast, acabou por ficar na baliza e o Samuel Portugal, pelo menos para já, parece que vai ficar no banco. Eu se calhar começava por perguntar ao André se achas que o Luís Pinto está a dar ao Lucão assim, uma segunda oportunidade, segunda na perspectiva do Gil Vicente, primeira na perspectiva do próprio treinador, mas para ele ficar na baliza até que em algum momento as exibições já não justifiquem, então nesse caso tenham um motivo para justificar a troca ao jogador. Achas que ele já devia ter trocado de qualquer maneira? Eu espero que ele não venha a ter motivos que justifiquem a troca, ou seja, espero que não seja um erro clamoroso como tivemos vários até agora a ditar essa alteração, mas pareceu-me claramente que sim. Eu sinceramente não gostei, estava à espera que o Samuel Portugal assumisse já o lugar. Acho que estando ele em perfeitas condições isso seria o normal e acho que era uma mensagem para a equipa no sentido de o Lucão esta época ainda não teve nenhum erro, mas toda a equipa treme, toda a equipa sabe, não vamos mentir, não é? Toda a equipa sabe que da época passada o Lucão não esteve bem e que foi suplente por causa disso e portanto acho que era o passar de uma mensagem de que está aqui este é o titular, este é que vai dar segurança e vamos com este para a frente. Isso não aconteceu, o Lucão acabou por fazer um jogo, apesar de não ter tido trabalho, tem uma defesa na segunda parte que eu me lembro, não, faz um bom jogo, um jogo seguro até, tirando alguns lances em que ele insiste, claramente pede-lhe que ele seja proativo e que jogue com os pés, mas há lances em que ele claramente eu ainda não consegui perceber se é um bocado de confiança a mais ou se já é inconsciência, em que ele mete a bola no meio, não interessa, é suposto ele meter ali, mas não é suposto ele meter ali se
o nosso jogador tiver um adversário nas costas a pressioná-lo e a apertar-lhe os calcanhares, não é? E ele fala de qualquer das maneiras, e há ali 2 ou 3 passes de risco, e há situações em que na segunda parte, por exemplo, o Luís Pinto, eu reparei, apesar de estar no lado oposto ao banco do Gil, que o Luís Pinto vem quase até à linha de meio campo perguntar-lhe, mas tu não estás a ver? Não estás a perceber? E portanto, pronto, tem este lado assim um bocado de confiança a mais ou de loucura, que tira, que acho que mexe sempre um bocado com a equipa, e eu não estava à espera que ele ficasse na baliza. Acho que o Samuel Portugal vinha para titular e que devia ter sido titular estando em condições. Ressalvo essa parte porque nós não vemos o Samuel Portugal jogar há algum tempo. Acho que aqui já percebemos no último episódio que ninguém aqui vê a Liga Saudita, portanto não temos bem essa noção. Porém, o Mister disse na conferência de imprensa pré-jogo que acreditavam muito nele, que ele estava em condições, etc. e tal, portanto estava à espera que ele assumisse o lugar, sim. E espero que não seja preciso, lá está, como disse, um erro clamoroso para que a seguir se faça esta alteração que está toda a gente à espera que aconteça. Eu até achava que... Eu não acreditava que ele fosse jogar já contra o Braga. Mas visto que o jogo foi adiado... Sim, mas aí era muito em cima, não é? Exato. Visto que houve 2 semanas de preparação entre os 2 jogos, eu também contava com a entrada. Mas enfim, o Lucão até acabou por ter um jogo tranquilo, muito, muito por conta de mais um jogo sem... mais um jogo irrepreensível dos nossos centrais. Enfim, espero que, como tu, espero que não haja assim um erro clamoroso que obrigue à substituição. Eu acho que o Luís Pinto não precisa de um motivo, de uma justificação para apostar no titular, no Samuel Portugal. Acho que ninguém no estádio lhe vai cobrar isso. Exato. Sinceramente, depois de tudo o que já vimos até agora, acho que ninguém no estádio o ia crucificar se apostasse já no Samuel Portugal. Sim, eu acho que também não ia crucificar, mas se realmente vamos a pensarmos, a posição do guarda-redes é ingrata. Aliás, e no futebol é das posições mais ingratas que podemos ter, porque não deixa de ser o último contacto com a baliza. Ou seja, a bola passa do guarda-redes, é golo. Mas acho que esta gestão está a ser uma gestão, como é óbvio, espero também que não seja preciso surgir um caso para que seja preciso a troca, mas acho que está a ser uma gestão um bocado madura da situação, não é? Porque o Mister teve o Lucão praticamente 1,5 mês, 2 meses. Samuel Portugal tem 2 ou 3 semanas de treino, e acho que tem a ver mesmo com gestão de balneário, no sentido em que se mete Samuel Portugal e, como se diz na gíria, se mete uma fífia, perde 2 guarda-redes, e acho que fica pior a emenda do que o soneto, como se costuma também dizer. Eu quero acreditar que a longo prazo... Eu não acho que isso mude, Francisco. Se o Lucão fizer a asneira no jogo a seguir, meter o Samuel Portugal e ele tiver o azar de fazer uma asneira também, o problema está lá na mesma. Sim, mas tu vês de 2 jogos sem sofrer golos, pronto, como é óbvio, e estavas a falar de Lucão. O Lucão muitas das vezes a única opção com que jogava era com o Cáceres. Tu falavas para o meio campo, sim, e até nomeadamente até mais o Cáceres, ou seja, ele refugiava-se mesmo, sim, no Cáceres. E nota-se muito a equipa nervosa quando a bola é atrasada para o Lucão, mesmo a saída jogada, pontapé de baliza. A equipa está toda nervosa. Acho que correu bem devido ao adversário. Não acho que... Vamos ver agora como é que será domingo, mas acho que correu bem também devido ao adversário também não ter a capacidade física e tática para conseguir controlar isso. Porque o Cáceres, nós fomos a ver os pontapés de baliza que o Gil teve, que não tenho essa estatística aqui, mas o Cáceres recebeu a bola 4, 5 vezes, mesmo às vezes sem ser pontapé de baliza, um atraso, que o Lucão conseguia sempre meter no Cáceres para sair a jogar. Sim, sim. E realmente acho que é mais... Ou seja, nota-se que há ali só um refúgio no Cáceres. O Famalicão já viu, só por falar um bocado do jogo de mim, o Famalicão já viu, já vai antecipar isso, e acho que há ali um nervosismo na equipa quando a bola está no Lucão. Relativamente à questão da substituição, e eu que penso que teria a mesma gestão que o treinador está a ter. Atenção, sabendo nós, ou achando nós que São Paulo Portugal é melhor que o Lucão, treina melhor que o Lucão e isso tudo. Mas numa gestão de balneário, numa gestão de equipa é muito difícil, porque lá está, tira o Lucão, vamos imaginar que tira o Lucão no próximo jogo ou tirava este jogo. O São Paulo Portugal comete 2 fífias, pode acontecer,
perde o Samuel Portugal e perde o Lucão. E depois, eu sei que a bancada não ia julgar nada se o Lucão fosse substituído por Samuel Portugal. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, as pessoas queriam, pelo menos já temos um guarda-redes. Ele mete 2 fifias, ao final do jogo já íamos ter os comentários a dizer, veio um pior que o outro, em vez de um, vem 2. Ou seja, acho que a nível de gestão de balneário e gestão de equipas, acho que o Mister se está a proteger e tem corrido bem. E tem corrido bem, é mais por aí. Esperemos que continue. Eu acho que te colocas numa situação em que, ou seja, se tu dás... Eu estou um bocado como o Pedro, ou seja, não esperava que tivesse acontecido no jogo com o Braga, mas já esperava que tivesse acontecido neste. E tendo este jogo corrido bem, torna-se mais difícil a justificar que aconteça no próximo. Pois. Eu acho que começas a criar uma situação em que a única forma, ou seja, assumindo, a não ser que o Lucão se tenha de facto adaptado, como discutimos, como o Pedro Ferreira, que não está aqui connosco hoje, falou, a não ser que o Lucão se tenha adaptado com estes meses adicionais. Ou tenha visto uns vídeos do Pedro e pensou, olha, aqui está a motivação que me faltava. Exato, é isto que eu precisava provar aqui, como se diz, os para brilhar. Sim. A questão é errados. Eu acho que te colocas numa situação em que a única forma que isto tem de não correr mal, assumindo que aquilo que vimos é o nível, a única forma que isto tem de não correr mal é o Gil perder um jogo que se calhar contra um grande, que se calhar já ia perder e que por acaso ele comete erros e justifica a troca. Mas eu acho que pode acontecer já com o Famalicão, ou pode acontecer já num jogo mais normal. Luís, eu acho que a troca estará guardada para a pausa das seleções, que é normalmente o que acontece nestas situações. Pois, e até estou na dúvida, foi isso que aconteceu no ano passado também. Não, no ano passado até foi mais rápido do que isso, penso eu. Foi. Mas eu acho que vai ser na pausa das seleções, que tens ali 2 semanas e tal. E tivemos a treinar, e este treinam melhor e não sei o quê. Pronto. Querias ali aquele gap. Sim, mas não estavam previstas, não é? Tens ali aquele gap competitivo e eu acho que a troca acabará por acontecer aí, sinceramente. Veremos. Mas se o Lucão não nos der motivos para trocar, por mim tudo bem, eu fico encantado da vida. Mais nada. Mas o Lucão não tem problema nenhum com ele. No episódio da semana passada dissemos que só queremos que ele tenha folha limpa, não é? O clean sheet até ao final. Será sempre bom sinal. E continua. Já continua. Mas atenção, o Lucão todos os jogos dá motivos para trocar, ok? Eu não sei o estado de Samuel Portugal. Mas o Lucão dá motivos para trocar e não é isso que eu estou a dizer e não estou a duvidar da qualidade do Lucão. Sim, nós percebemos, Francisco. Mas todos os jogos vamos ter motivos para trocar o Lucão, isso não há dúvidas. Também vamos, ou seja, já o criticamos bastante, pelo menos para mim, ou seja, se eu não soubesse, se eu não conhecesse estes guarda-redes e visse o jogo de ontem, pronto, claro que eu sei que a equipa joga num contexto que eu conheço, mas o jogo de ontem, apesar de tudo, não que tenha sido muito testado. Achei curioso porque há um momento do jogo em que se vê que o Casa Pia tenta um remate de longe daqueles que o tentam apanhar adiantado. Foi logo no início do jogo. Logo no início, e eu fiquei a pensar um bocado naquilo que o Pedro Ferreira tinha dito também, que é aquele jogo com o Famalicão que corre bem na primeira vez que ele joga. Exatamente. Mas pronto. Mas também dá-me só aqui um caso, o guarda-redes, só para dar aí um caso o guarda-redes do Casa Pia também joga muito adiantado no terreno, ou seja, mesmo nos treinos eu acredito que os jogadores do Casa Pia tenham a facilidade de rematar do meio campo ao guarda-redes, neste caso, como o treino da parte do André Gomes, de recuar. E por acaso o Gil não o fez e era uma coisa que eu estava à espera que o Gil fizesse. Do nada o Santi mandar uma bola para a baliza, só pelo menos para o André não subir tanto, porque havia bola que eles começavam a construir com o guarda-redes deles bastante à frente. Mas avançando, Luís. Sim, não ia só avançar. Então, outra coisa que eu gostava de falar um bocadinho era sobre o Gil Martins, que primeiro nos coloca um problema, não é? Porque não podemos só dizer o Gil isto e o Gil aquilo sem deixar sempre alguma dúvida. O Gil jogou bem, o Gil esteve muito bem, o Gil marcou. Vamos ter alguns problemas ao longo da época e parece-me que vamos ter esse problema em muitos jogos pelo que vimos ontem. Portanto, ele voltou a jogar à esquerda. Na primeira jornada tinha sido assim uma surpresa por aquilo que sabíamos dele. O Luís Pinto manteve essa aposta. Faz um grande jogo, eu acho que estou curioso das vossas opiniões, mas pelo menos para mim ele joga muito bem e parece-me que o Luís Pinto está apaixonado por ele. Na conferência de imprensa elogiou, foi o homem do jogo também pela imprensa, mas na conferência de imprensa o Luís Pinto falou que o plano dele para o Gil Martins neste jogo era dar-lhe a liberdade de poder andar no espaço entre as linhas, era associar-se com os colegas, com o Hector, com o Santi, com o Lawson quando o Lawson avança. Era também ajudar em termos defensivos e que ele ajudou muito, que também foi algo que mencionamos no jogo com o Rio Ave, que ele tinha contribuído muito. Portanto, eu se calhar ia perguntar, Francisco, estás tão apaixonado pelo Gil Martins como o Luís Pinto?
Não, o Francisco está apaixonado pelo Luís Pinto. Pelo próprio Luís Pinto. Isso não há dúvida. E se quiserem, era já por 11 anos. Já aumenta um ano ao que disse há 2 por semanas. episódio, um ano por Exatamente. episódio. Um ano por vitória. Por vitória. Vais ter que especificar a cláusula de rescisão nesse contrato, não é só para termos a certeza quão sério é esse compromisso. Não, acho que realmente temos aqui um jogador que poderá ser bem aproveitado e está a ser bem aproveitado, e ainda bem, porque os jovens da formação são realmente para estas situações, e o Gil é o caso disso, ou seja, teve a oportunidade e está a agarrá-la, e nada melhor que um golo, apesar do golo muitas vezes não valer para uma estatística de um jogador, mas nada melhor que um golo para também ainda lhe dar mais motivação para o que tem vindo a fazer e para o trabalho que tem vindo a desenvolver. Penso que está a ser uma excelente aposta da parte do treinador, está-lhe a dar motivação, mesmo na conferência de imprensa, como disseram, fala bem, dá motivação ao miúdo para ele realmente galvanizar na equipa, e espero que se mantenha algum tempo no Gil, não é? Não estou a dizer que vai sair neste mercado ainda, não é isso, mas calma, mas convém termos consistência e convém conseguirmos segurar. Temos que dizer que ele é fraco, ele não é assim tão bom. Sim. Não é. Sim. Nem vamos fazer clipes disto para as redes sociais, ok? Exato. Mas realmente acho que sim, acho que está a ser uma boa aposta. Bom trabalho também da parte da formação do Gil Vicente, também não é só chegar, não é só o Luís Pinto que o viu. Bom trabalho também e parabéns ao trabalho que a formação do Gil tem vindo a desenvolver em algumas matérias. E acho que sim, acho que vai ser aposta. Acho que só por uma questão de rendimento, ou seja, cansaço, é que poderá não ser frequentemente titular, mas acredito que está a ser uma boa aposta e tem demonstrado, e como eu digo, não só com golos, porque para mim os golos, a bola tem que entrar dentro da baliza para ganhar os jogos, mas não só ter marcado um golo não tem a ver com a questão do golo, tem mesmo a ver com a questão da performance, com a questão de como tem estado dentro de campo, e como tem estado com o colega interventivo, nesse sentido. Uhum. Eu acho que em relação ao Gil Martins, acho que o Mister acaba por ser premiado pela aposta continuada no miúdo. Como nós falámos, ele teve uma estreia não muito bem conseguida, e apesar disso o Luís Pinto insistiu, e bem, porque ele de facto teve muito interventivo, muito associativo. Não teve Já tinhas extremos desta vez, Pedro. Ao contrário da primeira jornada em que tinhas a dúvida, agora sabes pelo menos o Tidjani, depois daquele jogo na primeira jornada, estava apto e a bom nível, não é? E vamos falar disso para a frente, certamente. Mas era mesmo isso que eu ia dizer. Não temos extremos, mas já falámos disso. Era isso que eu ia dizer, porque... Não, mas tinhas Murilo já, não é? Se no início da época achávamos que não havia soluções que não havia alternativas para extremos, o Luís Pinto acaba por tirar este coelho da cartola, não é? É uma solução interna que nem sequer era extremo de raiz, e nesse aspecto acho que... Em vez de chorar por mais reforços. Sim, e nesse aspecto acho que é daqueles dedo de treinador, acho que é daquelas primeiras conquistas do Mister a nível da gestão do plantel. Eu concordo, gostei muito da aposta continuada, senti-o mais soltinho neste jogo já, mesmo antes do golo já o senti mais, também depois percebi, ouvindo o Mister na conferência de imprensa, que era um bocado a ideia puxá-lo mais para dentro do que no primeiro jogo, e acho que ele aí se sente mais confortável do que jogar por fora, é mais o terreno de formação dele, onde ele está mais habituado a jogar, e acho que isso se notou. E lá está, ligou muito bem com o Santi, ligou muito bem com o Lawson, apareceu muito bem entre linhas, acaba por ser premiado com o golo, mas acho que o golo surge, lá está, como estava a dizer o Francisco, porque ele estava a jogar bem, e não era o golo não foi o golo que o soltou, e ele já estava mais soltinho, achei eu, do que na primeira jornada, e espero que assim continue, porque claramente tem bom toque de bola, é refinado, joga bem, é dinâmico. Portanto espero que continue e que esta solução dele jogar de fora para dentro consiga dar mais algumas opções e mais alguma variabilidade ao treinador, sabendo que em alguns jogos provavelmente ele vai precisar de dois extremos mais puros, mas pelo menos já sabe que tem aqui
esta opção que também é viável no futuro para determinados contextos. Sim, e bateu cantos, não teve medo de aparecer na zona de finalização, mesmo fora o golo. Acho que temos aqui o jogador. Mais soltinho. Só um pequeno reparo. Acho que faltou ali uma coisa, como tu disseste, Pedro, já no jogo da apresentação. Como ele fugia muito para dentro, o Everson muitas vezes, mesmo os próprios colegas, há ali 2 ou 3 lances a meio da primeira parte em que lhe metem a bola no espaço, como quem vai, anda lá, não tenhas medo. E ele ainda está retraído, ainda fica, não sei se por problemas físicos também, se ainda não está completamente confiante, mas achei que com o Gil Martins por dentro e o Everson um bocado preso atrás, nós acabámos por inclinar muito o nosso jogo e do lado esquerdo acabámos por ficar um bocado manco, a faltar um bocado de largura. Acho que o próprio Santi percebeu um bocado isso na primeira parte e acabou por fazer, a certa altura, começou a descair mais na esquerda a tentar procurar aquele espaço. É uma situação a rever. Espero que o Everson, entretanto, suba um bocadinho o nível, porque ele cruza muito bem. Eu acho que sim, porque ele no Arauca era esse, no Arauca ele era essa ala. Era esse papel. Sim. Sim. Eu espero que ele se sinta mais confiante nos próximos jogos. Com este tipo de Gil Martins, acho que precisamos de um lateral mais profundo. E a própria equipa também quis jogar mais por dentro, ou seja, o Mister tinha dito a semana passada, há 2 semanas, e realmente nota-se completamente a diferença que a própria equipa, Cáceres, Santi, que já querem controlar muito mais o jogo e trazer um jogo muito mais interior. Mas acho que também teve a ver. Eu vi o jogo do Casa Pia com o Benfica na semana passada e via-se claramente que o espaço à frente da defesa do Casa Pia foi onde o Benfica criou os estragos quase todos e era fácil chegar lá. E nós ontem na primeira parte chegámos com muita facilidade ao Santi mais à direita, ao Gil Martins mais na meia esquerda. Conseguíamos atrair um bocadinho, eles não pressionavam, a gente pumba, a bola entre linhas e atacávamos a partir daí. E acho que também teve a ver com a observação, com o estudo do adversário, que não era, neste caso, acho eu consegui perceber isso sentado no sofá, portanto, eles perceberam-no de certeza com muito mais facilidade do que eu, mas acho que foi, preparação do jogo sem espinhas. Mas eu ia perguntar uma coisa, ou seja, olhando assim um bocadinho para a frente, o Murilo agora está de volta, não é? Já jogou um bocadinho. Imaginando que o Murilo, mas na época passada era uma peça fundamental, imaginando que ele volta ao 11, como é que Luís Pinto vai resolver isto sem que Santi Garcia saia do Gil Vicente, que também é outra questão. Que assim o Murilo não está pronto para voltar ao 11. Aliás, vai estar. Nenhum dos 5. Sim, isso espero que sim. Nenhum dos 5 que entrou. Aqueles minutos ontem foi para tirar a ferrugem. Mas aqueles minutos ontem dos 5 que entraram. São assustadores. Eu também sei que a equipa já estava a ganhar 2-0, o Casa Pia também não estava. Estava muito fácil. Não estava a querer sequer, tirando o Cassiano, que ainda deu lá 2 ou 3 corridas. Os 5 que entraram, mesmo o Priosto estava à espera que pudesse assumir mais o jogo, ou seja, a equipa de Casa Pia desanimada e ele poder assumir, porque pronto, não deixa de ser um suplente, e um suplente quer sempre ser titular. Estava preso, também achei, concordo contigo. Com todos. O Murilo, nota-se que tem falta de ritmo, está com muita falta de ritmo e mesmo assim quer assumir o 1 para 1 e quer assumir a finta. Eu percebo, acaba por ser um bocado a personalidade, mas nota-se que é o jogo tem dele. muito. Eu sei, mas nota-se teve que mês parado, é normal. O jogo foi excelente para ele voltar, pá. Porque pôde fazer meia hora. O resultado estava bom. Com o jogo seguríssimo, pá, foi excelente. Correu muito bem nesse aspecto. É engraçado porque já no ano passado foi em Famalicão que ele regressou de lesão. Eu estava nesse jogo e lembro dele entrar muito bem, já com muita vontade. Ontem não Aqui só entrou. Mas eu acho que ele não joga. Eu acho que ele não joga domingo. Também acho que não. Acho que domingo é o mesmo 11. Não encaixa. Uma curiosidade e se calhar aqui já posso estar a preparar para quem vai analisar o jogo por parte do Famalicão, constantemente trocas entre laterais e extremos da parte do jogo. Exatamente. Constantemente. E curioso, porque pronto, há clubes acho que isso teve a ver com as bolas paradas.
Eu acho que foi sempre a seguir às bolas paradas que isso aconteceu. Mas foi tantas vezes, não sei. E foram os dois, os dois, ou seja, não era quando trocava os Has de reparar na posição que eles têm nas bolas paradas defensivas. E os Gaio estava sempre ao primeiro posto, e quando era do lado esquerdo, os Gaio já estava do lado de cá. E isso aconteceu depois das bolas paradas. Acho que não foi uma questão tática, ou seja, foi uma questão tática, mas de bola parada. E não associei às bolas paradas, mas normalmente associei tipo se fosse aos extremos. Mas depois agora demoraram muito a trocar. Em alguns casos demoraram muito. O Luís Pinto, numa das vezes, já estava quase a ir buscar o Weverson ao outro lado pela camisola. Eu, por terem demorado tanto e por ter sido lateral e extremo muitas vezes os dois, achei que não é tático. Achei que não era bolas paradas, ou seja, achei que era tático. Eu associei às bolas, foi a seguir às bolas paradas que isso aconteceu. Quer ofensivas, quer defensivas. Certo, isso sim. Mas sim, aconteceu. E os Gaio, como se sente bem à esquerda, deixa-se ficar. Sim. Para ele está. Olha, e só aqui uma nota. Mais um bom jogo dos Gaio. Só para chatear o Francisco. Não. Um bom jogo dos Gaio. Mais uma vez mais um bom jogo dos Gaio. Criar fazer uma jogada de perigo, um bom cruzamento. Só fiquei com pena. Um bocadinho, mas recuperando ainda, a defesa recuperando e ele também recuando a tempo de ainda fazer intervenção. Um excelente jogo dos Gaio, o primeiro esta época. É verdade, preciso ser dito. O primeiro esta época, e fiquei com pena porque a bola que ele mete para o Hector é tão boa. Linda. Só fiquei com pena da assistência não ser dele, mas depois o Hector no chão passou para o Gil Martins, mas foi uma boa bola e teve bastantes pormenores. O Gaio realmente, e acredito que ter o Boatu e o Elibi um ao lado do outro também ajuda. Mas sim, um excelente jogo do Gaio, mas foi o primeiro, ok? Não foi mais um. Então, André, há bocado falaste um bocadinho só, ou seja, o Gil Martins tem tendência de vir para o centro e o Everson se calhar ainda não está a ocupar ou não aproveita tanto os espaços que deixa no lado esquerdo quando o Gil está a atacar. Achas que algum dos suplentes, ou seja, nós no jogo da apresentação ou até no jogo anterior chegamos a ter ali muita rotação do lado esquerdo também porque tivemos lesões, mas portanto o David Moreira, por exemplo, ou o José Silva, que pronto, até é mais do lado direito, mas que fariam melhor esse papel, ou para já não é cedo para isso? Não, para já acho que a confiança está depositada no Everson. Acho que o David Moreira é um lateral mais para jogar mais baixo, mais em construção do que em profundidade, do que vi até agora. Portanto, acho que a aposta será sempre no Everson, porque mesmo acho que o José Silva não se sente muito à vontade do lado esquerdo, os Gaio sente-se, mas mesmo os Gaio, a tendência dele jogando à esquerda será sempre vir para dentro, portanto ele pode dar essa profundidade, mas será sempre por dentro. Tinhas que ter alguém aberto, um extremo mais encostado à linha na mesma, o que não combina com o Gil Martins. Portanto, acho que o trabalho de treinador aqui será reabilitar a confiança do Everson, dar-lhe minutos e dar-lhe confiança e passar-lhe essa confiança, tal como o Gaio parece já ter com o Elimbi e o Boatu lá atrás, passar essa confiança ao Everson, que às vezes pode ir e que tem que ir, porque lá atrás estão dois bichos que na maioria das vezes vão segurar as investidas adversárias e também fazer ver aos Gaio que não pode ser sempre ele a ir e que às vezes tem que ser o outro, e portanto ele tem que baixar um bocado e compensar, fazer a compensação atrás, para mantermos 2-3 jogadores no mínimo na linha defensiva. Mas acho que neste caso o Everson é para manter. De toda a equipa, penso que seja o... Não vou dizer que acrescenta menos, porque não compromete e tem sido sempre certinho, mas neste momento é só isso. É o que está menos fulgurante. Mas eu tenho esta opinião. Sim. Ou seja, não tenho enterrado, e ainda bem, e que continua, mas realmente já conseguimos falar, e mesmo a questão do Hector que entrou, e vamos falar mais entretanto. De todos os outros já vimos um ou outro pormenor bom, digamos assim, um outro pormenor bom, e do Everson realmente fica ali a faltar
que acredito que o vá fazer. Falta-lhe a questão também da confiança, porque não deixa de ser um lateral, e a questão de poder subir, como estavas a dizer, e bem com o Gil Martins. Acredito que quando esse entrosamento estiver mais fluido, porque mesmo o Gil Martins ficando mais solto, como estávamos a dizer, vai ajudar o Everson também a estar mais confiante no jogo, e se calhar a arriscar mais e a arriscar ofensivamente, digamos assim. Por fim, se calhar aquilo que eu vos queria só perguntar um bocadinho era sobre, portanto, o ponta de lança, o Hector. Eu lembro que na divisão nós falamos um bocadinho, até foi o Alex que disse que o Hector, com a cabeça no sítio, tinha este ano uma grande oportunidade para agarrar o lugar. Ele não jogou titular na primeira jornada, acabou por entrar, acabou por marcar de penalti o gol. Ontem faz um gol de penalti outra vez, mas para mim o lance do golo do Gil Martins, ele tem um papel extraordinário, não é? Porque ele recebe a bola, acaba por cair. Muitos jogadores naquele momento levantariam os braços, olhariam para o árbitro e a jogada acabaria ali. Mas ele mesmo no chão, já a ser puxado assim um bocadinho de fora da área, acaba por ter o discernimento de perceber o que está a passar, de ver que o Gil Martins está a vir, passa-lhe a bola e o Gil Martins depois faz um grande golo. Portanto, eu acho que o Hector, pelo menos para já, parece estar com a cabeça no sítio e agarrou o lugar, não, Pedro? Sim, acho que temos o problema do ponta-lança resolvido. Ataca muito bem a profundidade, joga muito bem de costas. Esse momento do gol para mim é muito importante. O discernimento que tu falaste, perceber que é preciso um último toque para o Gil chegar a tempo da bola. E opa, acho que é outra louça relativamente aos outros que temos, é outra louça. Quando depois vês 20 minutos do Carlos Eduardo, está lesionado ou é opção tática, ou seja, a opção do treinador, vocês sabem? Pá, eu acredito que não seja opção tática. nós adivinhamos. Pois, Sim. se calhar Certezas não temos. As últimas notícias dizem que ele estava a caminho da recuperação. Eu assumo que ele ainda não esteja totalmente recuperado, né? Porque para ser titular no jogo de apresentação, aparentemente ser aposta e titular na primeira jornada, desaparecer até agora, nem no banco, portanto assumo que não esteja recuperado. Mas lá está. Mas olhando para estes jogos, a não ser que treine muito bem, pelo menos para já será mesmo que volte, ou seja, que volte recuperado, será difícil imaginá-lo a tirar o lugar rápido. Será uma segunda opção. E tocando num ponto... Era uma excelente notícia, desculpa Francisco, era uma excelente notícia se ele tivesse nível suficiente para tirar o lugar ao Héctor. Certo. Para mim era surpreendente. Era isso que eu ia dizer, ou seja, se havia dúvidas entre um Héctor e um Carlos Eduardo, está visto quando a placa meteu lá o número 29 e o Carlos Eduardo não entrou em campo. O Carlos Eduardo não entrou em campo. A placa levantou, o pessoal ainda tentou espreitar a ver se o via, que eu até questionava se o Héctor, a jogar 75, 80 minutos, não me recordo a que minutos foi substituído, se mesmo cansado, não estava a dar mais rendimento que realmente o Carlos Eduardo. Mas estava acho claramente. que a posição neste momento a posição está definida. E não há grandes mudanças. Pronto, e se realmente se as nossas suspeitas se confirmam, pronto, que o Wallace recupere e que volte, porque o Héctor precisa de ter concorrência, porque senão pode ir ao Tourão todos os dias que o Carlos Eduardo não chega aos calcanhares. Nós, após o primeiro jogo, na altura era o Pedro Fernandes que estava a fazer a moderação e ele perguntou os pontos positivos e os pontos negativos. Eu acho que neste jogo, se calhar, eu vou saltar os pontos positivos, porque de facto já falamos pelo menos de muita coisa, de muitos jogadores. Até vos pergunto, há alguma coisa negativa a retirar deste jogo? Eu tenho uma. Que tenha deixado? Sim, senhor. Então, Pedro. Eu tenho alguma dificuldade em compreender a não utilização do Touré neste jogo. Era isso que eu ia dizer. Pronto, porque eu percebo que o Mister, imagino eu, que queira passar para dentro, que todos contam, e isso implica dar minutos a jogadores como o Bermejo e os uruguaios desde cedo na época. Mas eu acho que depois daquela entrada fulminante contra o Rio Ave, acho que é um erro crasso deixar o Touré 3 semanas sem competir. Porque me parece aquele tipo de jogadores que precisa estar quente e precisa de entrar sistematicamente. E portanto, ou muito me engano, ou quando ele voltar, vai voltar à estaca zero.
E nesse sentido acho que é um desperdício. Também percebo que não era o jogo ideal para meter o Touré, porque estamos a ganhar 2-0, porquê meter velocidade no ataque? Pá, mas também não era o jogo ideal para o Agostinho Moreira, e isso não o impediu de jogar. Pedro, dando-te um dado, e eu que estou atrás do banco de suplentes tenho acesso privilegiado a alguns momentos do jogo, e acho que a questão do Touré, e volto a dizer, eu sei que como adepto todos queremos o Touré, mas lá está, tem a ver com gestão de balneário. E aconteceu um momento caricato, digamos assim, da parte do Gil Vicente, que faltava-se, caso não me engano, uma substituição para fazer, já tinha feito 4. Estavam 6 jogadores do Gil a aquecer. 6 jogadores do Gil. O quarto árbitro chamou 2 vezes a atenção, porque o Gil cometeu esse erro 2 vezes. Por isso, Daniel Faria, mais atenção, que são erros que não se podem cometer. E num desses momentos. O regulamento só permite 5, é isso? Segundo o que eu percebi através da intervenção do quarto árbitro, sim. Mas isto para dizer o que é relativamente ao Touré. Ou seja, quando falta uma substituição para fazer, o banco já sabe quem é que vai mexer. O treinador já sabe quem é que vai meter. Pode estar na dúvida entre um ou outro, mas nos 80 e muitos minutos já sabe se vai meter um médio, um central, se vai meter um avançado. Pronto. Eu já pessoalmente não gosto de uma questão de mais humana, de ter 5 pessoas a aquecer quando só vai entrar um. Para além disso, estavam os 6 a aquecer e o que foi chamado, e até foi, caso acho que não estou enganado, até foi o adjunto do Mister, um dos adjuntos do Mister que foi chamar um jogador, ou seja, o quarto árbitro informou, e o adjunto vai chamar e deu uma intenção que nem consultou o Mister para isso sequer e chamou o Touré. Ou seja, ele chama o Touré para se sentar no banco, ou seja, estavam 6, só podiam ficar 5, chama o Touré para sentar no banco, e nem consultou o Mister. Opa, também não sei como é que é feita a gestão, se é o Mister que decide as substituições, se é a equipa técnica, não interessa. Mas dá-me a entender que ele não consulta e chamou o Touré realmente para deixar de ser o sexto e sentar-se no banco. Pá, o que é que isto nos dá para aqui? Pá, acho que realmente tem a ver com tudo que fomos falados sobre ele. Pá, não lhe falta qualidade, não lhe falta de saber jogar futebol, que sabe, não é só jogar a bola, ele sabe jogar futebol. Pá, não estamos nos treinos e realmente fico com pena que realmente se o critério é esse. Se o critério não, se o motivo é esse por parte dele. Também acho que a comunicação social que está presente nas intervenções pós-jogo e pré-jogo poderia ter mais interveniência e fazer esse tipo de perguntas, quer das lesões que nós aqui falámos, que suspeitamos que não sabemos. Vemos uma equipa, e tocando só agora também num ponto, para desviar só uma questão do Touré, vemos uma equipa a tirar uma foto no momento inicial, a mostrar a camisola de um jogador com o número, com o nome dele. Ninguém no estádio percebe porquê. Ninguém no estádio percebe o que é que está a passar. Opa, com todo respeito, não percebem se o jogador teve um problema familiar, se o jogador teve um problema pessoal. Ninguém sabe o que é que se está ali a passar. E acho que o clube, sendo dos sócios, acho que o clube merece um boletim clínico, como já estamos vindo a falar, exposto para os adeptos. Mesmo o momento ontem podia ter sido tornado, se realmente, e a ideia que nos dá é que o jogador realmente tem uma lesão um pouco mais grave que o normal, mesmo o próprio clube podia ter estado com o jogador, os próprios adeptos podiam ter estado com o jogador. E nesse sentido, a própria comunicação social e os ditos jornalistas que estão presentes nas conferências de imprensa, os de Barcelos, porque eu percebo que os que vêm do Porto, os que vêm de Lisboa, podem não ter interesse nesse sentido, mas os que vêm de Barcelos pelo menos façam perguntas que os sócios do Gil querem ouvir e querem ver esclarecidas. Nenhum de nós tem carteira de jornalista, mas e atenção, quando falamos de porque é que o Touré não joga, estamos a falar de futebol. Quando falamos o que é que se passa com o Bamba, o que é que se passa com qualquer jogador, nós estamos a falar de futebol. E é isso que os sócios do Gil querem ver visto, e a questão do Touré é uma questão pertinentíssima. Não é? O Touré sempre que entra, e também acredito que quando entra, porque fez uma boa semana de treino e que está a mostrar que merece entrar, mas sempre que entra ninguém fica diferente a dizer, pá, este gajo tem que jogar. E é isso que nós precisamos de saber, o que é que se passa nos treinos, pá, e acho que não há nenhum problema. E o Luís Pinto, acredito que se lhe perguntarem, não terá nenhum problema em dizê-lo da forma como já vi que ele gera o grupo. E atenção,
é uma pena, Pedro Fernandes, mas realmente é uma questão de performance, treinos, desfoco, outro tipo de questões, noitadas, pá, não faço ideia, não faço mesmo ideia, nem posso adivinhar. Pá, acho que realmente fica muito mal ao jogador e fico triste por ele, porque acho que podia ter um futuro realmente promissor. André, ponto negativo a realçar? Eu sobre esta questão do Touré, quem entrou foi o Agostinho e ao fim de 2 minutos o meu cunhado virou-se para mim e disse: pá, isto só passam-se coisas nos treinos que a gente não sabe, só pode. E é tudo o que eu vou dizer e assumo a minha cota parte de responsabilidade, porque no fim do primeiro jogo eu disse que ia dar 2 lambadas no Touré para ver se ele atinava, não dei e se calhar parte da culpa é minha. Mas o meu ponto negativo vai um bocado por aí, que foi o banco, as nossas substituições e quem entrou. Eu acho que o 11 inicial está com uma boa dinâmica e quem entra tem que perceber que tem que dar da perna se quer conquistar espaço e se quer ter minutos. Eu não vou julgar o Prioste porque foi o primeiro jogo que fez e portanto, tal como o Gil Martins no primeiro jogo também estava um bocado receoso. Agora, o Zé Carlos, o Agostinho e o Carlos Eduardo, para mim o jogo está demasiado fácil, então vamos complicá-lo. É jogar com menos 3. O Carlos Eduardo não segura uma bola, o Agostinho a primeira vez toca na bola, deixa a bola fugir, a segunda vez arrasta o jogo, consegue, porque ele de facto consegue correr com a bola, progredir, corre, chega lá à frente. Eu encolhi os ombros antes de ele fazer o que é que fosse, eu já não sei o que é que ele fez, não sei se passou a bola ao adversário, se cruzou para fora, se o que é que ele fez, mas o que eu sei é que tu espremes aquilo e não dá nada. São mais decisões umas atrás das outras. E o Zé Carlos, pá, é muito voluntarioso, sem bola até pode ter os seus atributos, mas a diferença para o Cáceres, naquilo que o Francisco falava de o Lucão, muitas vezes os centrais do Gil estavam cobertos e era o primeiro ponto de ligação era o Cáceres. Quando é que o Zé Carlos, o Cáceres jogava lá um toque, o Zé Carlos tem que tocar 2 vezes na bola, o que naquela posição se torna logo extremamente perigoso porque está de costas e vai ser pressionado, sendo que o primeiro toque normalmente a bola salta, não é um primeiro toque limpo que dê para fazer um bom passe, e quando a primeira bola salta o passe já não sai com a mesma qualidade, com a mesma precisão, portanto emperra logo o jogo todo. E eu acho que o Luís Pinto falou nisso na conferência de imprensa no fim do jogo. Os últimos 15, 20 minutos o Gil não foram tão fluidos, não foram com a mesma qualidade, e eu acho que muito passou por aqui, porque mesmo quando tu precisavas de meter uma bola na frente, o Carlos Eduardo não segurou uma única bola, não ganhou um duelo, o Agostinho não teve uma boa decisão, não deu sequência a uma jogada, o Zé Carlos emperra a saída de bola, portanto automaticamente ficas com o jogo todo preso. O Murilo eu não vou julgar porque teve um mês parado e nós sabemos quem é o Murilo e sabemos que ele vai regressar em breve, e como já disse foi um bom jogo, um bom ambiente para ele entrar e regressar depois de um mês parado. O Prioste espero que dê muito mais e acredito que vai dar muito mais. Os outros 3 sinceramente eu não acredito que vão dar muito mais do que isto, espero estar enganado, mas ver o Agostinho em campo e ver o Tidjani no banco é uma coisa que devia fazer pensar o Tidjani e que a mim me dá, pá, dá-me uns nervos do caraças cada vez que ele toca na bola, perceber que o outro está ali sentado no banco, sinceramente. Foi este o negativo ou o pior do jogo para mim. Luís, só mais um ponto, se me permites, que foi o Santi jogou 45 minutos a mais. Estás a ganhar 2-0, tira o homem que está cá o Anderlecht, está cá o Toulouse, está cá toda a gente. Não há hipótese. 20 milhões. E se é para ser assim que 20 milhões. E se é para ser assim que não joga no domingo. A bola cola naqueles pés é uma maravilha. Mantém o homem, pá, que não joga no domingo, pá, que uma gastroenterite, qualquer coisa, pá. Ainda por cima, na segunda parte, da maneira como o Casa Pia estava, sem querer, opá, o homem e pronto, e viu-se que até foi do meio campo que ficou mais tempo, pá, realmente, mas jogou 45 minutos a mais, na minha opinião. O homem tem que descansar. O mercado fecha dia 4 de setembro, que é na sexta da próxima semana, portanto o Gilina joga em Famalicão antes, se calhar realmente podemos ver se é possível cancelar esse jogo.
Se calhar não vamos falar já neste episódio do fecho de mercado, porque ainda temos o último derradeiro antes então do fecho de mercado no fim de semana. Mas se essas notícias se fossem a confirmar que o Santi sairia, teria sido este o último jogo dele em Barcelos. Não, mas vamos ver. Não sei se calhar eu terminava aqui a análise ao jogo. Não sei se há assim alguma coisa mais que queiram falar, mas como já estamos assim numa fase mais adiantada. Quero só dizer que não tendo adeptos do Casa Pia na bancada nascente, eu não consigo entender qual é o problema da entrada dos adeptos do Gil na bancada nascente ser feita pelo sítio normal, como sempre foi. Não consigo entender. Porque não estavam lá adeptos. Quando o Gil colocou aqueles avisos todos, achei que ia ter adeptos, tal como teve do Rio Ave, e era a imposição da polícia ou assim, que os adeptos do Gil tivessem que entrar pelo outro lado. Não tendo adeptos do Casa Pia na bancada nascente, eu não consigo entender qual é a imposição dos adeptos da bancada nascente, os gilistas da bancada nascente, terem que entrar por trás da baliza. Sinceramente, não consigo entender. Não sei se isto vai ter solução até final da época. Espero que tenha, porque começamos a ver muita gente chateada com o assunto, e bem, e espero que o clube consiga resolver. Muito bem. Vamos então terminar a análise ao jogo. Portanto, o Gil joga agora no domingo à noite contra o Famalicão, em Famalicão. Muito, muito rapidamente, o que é que antecipam para este jogo? Eu estou muito curioso para ver esta equipa jogar fora de casa. Muito curioso. Porque nos 2 jogos em casa, nós tentámos que o jogo fosse nosso pela posse de bola, tentámos controlar os vários momentos do jogo com posse de bola e através da posse de bola. Isso fora de casa não é tão fácil de fazer. Tu não tens tanta bola fora de casa como tens em casa. E eu estou muito curioso para ver como é que a equipa vai reagir. Eu notei nestes 2 jogos que nos falta alguma agressividade ofensiva, falta-nos alguma verticalidade, e isso vem muito das características dos nossos jogadores, o Joelson e o Gil Martins, que são quem tem jogado por fora, são jogadores de bola no pé, e falta-nos um bocado mais dessa verticalidade na frente. E estou curioso porque normalmente fora tu precisas ser um bocadinho mais incisivo. Estou muito curioso para ver como é que a equipa vai reagir, como é que a equipa se vai posicionar, se vamos continuar a pressionar alto, se vamos baixar um bocado as linhas, como é que se nos vamos expor tanto para tentar sair a jogar, ou se vamos abdicar um bocado das saídas mais arriscadas, como tivemos estes 2 jogos em casa onde estávamos mais confortáveis, para nos tentarmos expor menos a perdas de bola e a potenciais contra-ataques do adversário. Estou muito curioso. Acho que vai ser um jogo complicadíssimo. Eu disse-vos no nosso grupo, o Famalicão vai querer ganhar o jogo e começar a época deles. Eles têm jogado razoavelmente bem e acho que domingo vão querer dar a época deles por começada, digamos assim, e portanto estou à espera de um Famalicão bastante mais agressivo do que as equipas que enfrentámos até agora, mais organizado. É uma equipa que também gosta muito de ter bola, portanto vamos ver como é que nós reagimos tendo menos bola, como é que nós nos organizamos, porque era um ponto forte da equipa do César, a solidariedade e a organização da equipa quando precisava de baixar linhas. Nesta equipa, nesta versão do Luís Pinto, eu ainda não tive a oportunidade de ver se isso se vai manter ou não, essa organização. Portanto, estou bastante curioso para ver como é que a equipa se vai portar, sendo que não tenho até agora motivos nenhuns, porque até agora tem-se portado melhor do que o que eu estava à espera para o início da época. Portanto, vou otimista. Não sei se vamos ganhar, se vamos empatar, mas vou otimista de que vamos fazer uma boa exibição. E depois o resultado, logo veremos. E um pormenor que aconteceu este jogo foi quando o Gil faz 2-0, deixou de sair a jogar com o guarda-redes e começou a bater longo. Já não sei se é começar a preparar. Foi perto do intervalo também. Foi perto do intervalo também. Eu acho que ele quis, disse para não arriscar perto do intervalo, para segurar o 2-0 até o intervalo, e depois o jogo é outro. Sim, não sei se realmente porque a sair a jogar a pressão vai ser outra no que for Famalicão, não há dúvida nenhuma.
mas acho, e também estou curioso para ver, porque eu acho que temos equipa para jogar em transição rápida, ou seja, transição ofensiva mais rápida. Não tão como temos vindo a jogar, a construir, mas termos o Joelson e o Gil Martins a dispararem rápido nas alas, e acredito que vai ser mais por aí. Acho que vamos entrar mais de uma forma de contenção, digamos assim, de ver o que é que o jogo, e achar que o Famalicão tem que assumir o jogo porque joga em casa e está sem vitórias em 3 jogos, e acho que o Famalicão vai querer também assumir esse jogo, assumir, digamos assim, um favoritismo da casa, se é que isso pode existir. Mas acredito que temos soluções para realmente nos batermos com o Famalicão, e acredito que possamos de lá trazer lá os 3 pontos. Em relação ao Famalicão, eles têm aqui uma fragilidade que se arrasta desde o ano passado, que é a questão do ponta de lança. Parecia que no primeiro jogo eles tinham resolvido isso com o Cútsias, mas entretanto essa torneira também se secou e eles continuam com problemas ao nível da concretização, portanto é isso que estão a dizer. Eles vêm com vontade de pontuar, de chegar à primeira vitória, mas nós também estamos bem. Pá, eu se tiver que apostar diria que vai ser um empate a 1. Mas acho que sim, acho que podemos ser felizes. Muito bem, terminamos Sim. então aqui. Só uma nota, Luís. Só mesmo para terminar, pá, e agora que o Gil faz parte da comissão da Liga, pá, 3 jogos esta época, pelo menos já com datas e horários marcados. Um deles uma segunda à noite e 2 deles um domingo à noite, é uma vergonha. Para quem gosta de futebol, pá, e mesmo o jogo com o Famalicão era um jogo para ser sábado. Não está calor, estamos em agosto, mas não está calor. Podemos jogar um sábado ou um domingo à tarde. Pá, acho que o Gil realmente, não sei se faz, se não faz, mas fica aqui o apelo, pá, que faça algum barulho dentro da Liga, porque estamos sempre a ter horários de equipas que jogam Champions, as equipas que jogam ao final do dia, que equipas que jogam à quinta-feira ou terça-feira e precisam de compensar, pá, não são horários decentes para quem quer ver futebol, e peço à direção do Gil que realmente faça barulho nesse sentido, porque sai sempre prejudicado. E os sócios ontem, uma segunda-feira à noite, apesar de estarmos em agosto, uma segunda-feira chuvosa, tiveram 5.000 sócios que se fizeram representar, mas realmente não, à segunda-feira, como é óbvio, é aceitável, mas há tantos horários ao fim de semana e está tanta gente de férias cá em Portugal que se podia aproveitar o sábado e o domingo para esse tipo de jogos. Era só isto que eu queria deixar. Tu pedes bons horários, como vocês sabem, eu já só peço horários. Nós sabemos o jogo da 4ª jornada, não sabemos da 5ª para lá, mas o que é engraçado é que eu fui consultar os regulamentos mais uma vez e, portanto, o jogo da 5ª jornada será no fim de semana de 6 de setembro, o jogo da 6ª jornada será no fim de semana de 13 de setembro. Em que datas é que a Liga, até que datas é que a Liga tem que anunciar a data desses jogos de acordo com o regulamento? Dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro, até dia 15 de setembro, a Liga tem de anunciar os jogos entre a 5ª e a 12ª jornada, que incluem 2 jornadas antes desse dia. E outra coisa... Isso era o calendário da época passada, que claramente fizeram copy-paste e não o atualizaram. Exato, com os desfazamentos passaram 2 por causa do Mundial. E outra coisa, que tens o jogo do Braga para meter aí pelo meio. Mas nem vamos falar sobre isso. Pronto, enquanto o Braga também não tiver o calendário da UEFA definido. Porque o Braga também adiou o jogo este fim de semana. Ou seja, está... Eu não me admirava também que até esperassem um bocadinho para ver se os clubes avançam na taça, por exemplo, e se os dois caírem na taça, se calhar mais à frente, no ano novo, ou assim, tens também ali um fim de semana livre, podes encaixar. Vamos ver até lá. Antes então de passarmos ao Hockey de Barcelos, vamos só dar nota dos resultados da equipa de Sub-23 e Sub-19 do Gil Vicente, que já começaram os seus campeonatos. A equipa de Sub-23 já fez 3 jogos, empatou 3-3 com o Estoril Praia, um jogo emocionante na primeira jornada. Depois perdeu 3-2 com o Académico de Viseu em casa na segunda jornada e perdeu com o Braga 1-0 na terceira jornada. A equipa de Sub-19 fez 2 jogos, venceu os 2, 1-0 ao Famalicão e 1-0 ao Académico de Viseu. Ambos em casa. Falamos só um bocadinho então do Hockey de Barcelos, que já deu início à pré-época, tem uma nova contratação, o Lucas Honório. Eu ia perguntar ao nosso principal especialista no Hockey de Barcelos, o André, quais é que são as expectativas e como é que vês então o plantel do Hockey e que expectativas tens para a nova época, que, como disseste no início, ainda falta um bocadinho para começar. Antes disso ainda vamos ter o Mundial de Seleções.
mas começará em novembro. É uma pré-época de 10 semanas, como eu disse no início, e com metade do plantel no Mundial. Portanto, vai ser uma pré-época bastante longa, bastante dura para a equipa técnica. Não sei como é que eles vão resolver isso, não sei como é que vão planear, como é que vão manter os jogadores minimamente focados e competitivos. Se querem que isso aconteça durante as 10 semanas, estando só metade do plantel cá. Falando um bocadinho do Lucas, que é a única contratação que vem para o lugar do Ferrúcio, são jogadores do mesmo perfil, são jogadores mais de área, tecnicistas, de procura de golo. O Lucas é um jovem que se estreou na primeira divisão com 17 anos, emprestado pelo Benfica ao Tomar na altura. Chegou depois disso a fazer parte do plantel principal do Benfica. Sempre foi tido desde muito novo como um fenómeno, como um artista próximo a grande coisa. Isso foi isso que lhe valeu em miúdo a transferência ainda para os escalões jovens do Benfica. Demorou um pouquinho a dar o salto, começou muito novo, apareceu muito novo porque lá está, diferenciava-se dos outros enquanto juvenil, mas nos séniores demorou um bocadinho a confirmar esses créditos que tinha desde as camadas jovens. Acho que o ano em Itália ele fez muito bem, eu acompanhei algumas coisas dele durante esta época e acho que o ano em Itália ele fez muito bem, tem muitas arestas para limar. Acho que o nosso treinador Rui Neto é o treinador ideal para este tipo de jogadores, neste tipo de momentos, porque dá-lhe muita liberdade para ele fazer aquilo que ele gosta de fazer e as suas picadinhas e ir para cima dos adversários e dar-lhe essa confiança, mas só dá essa confiança se eles retribuírem com responsabilidade e ele gera isso muito bem, tem feito crescer muitos jogadores com este binómio e é isso que eu espero que aconteça também com o Lucas. Acho que ele vem para ajudar claramente. O plantel é mais uma vez muito homogéneo, é o segundo ano desta equipa, no ano passado tivemos vários dissabores, mas acredito que sendo um segundo ano da equipa e tendo passado já por essas experiências e tendo um bocadinho mais de sorte com lesões, com problemas físicos que no ano passado não tivemos, que possa ser uma época ainda melhor, mas teremos tempo para abordar mais lá para a frente. Agora, eu queria só deixar aqui também outra nota que tem a ver com a inclusão do Hugo Costa, nosso antigo atleta, antigo camisola 9, no staff como treinador adjunto, ele que na época passada já tinha comandado os sub-19 e os sub-17, e queria deixar esta nota por uma razão, que é o Hugo Costa há um ano deixou de jogar. Não era atleta do Hockey de Barcelos, ainda se ponderou, pelo que sei, ele fazer um ano na equipa B para ajudar a malta a jogar e ficando como 11º jogador da equipa principal, que na altura isso depois não foi avante e ele acabou por acabar a carreira. Sem qualquer tipo de menção por parte do clube, e isto tem sido um bocado recorrente nos últimos anos no hockey. No mesmo ano, o Poca, que fazia parte do plantel sénior do hockey, acabou a carreira, decidiu terminar, teve direito, o jogo de apresentação do hockey foi o jogo de homenagem ao Poca na sua despedida dos rings. Nada contra, teve 2 anos de hockey de Barcelos, teve a felicidade de nos ajudar a vencer uma Liga dos Campeões, tudo certo. O Costa fez toda a sua formação em Barcelos, é barcelense, jogou 11 temporadas como sénior no hockey de Barcelos e vários jogos ainda fez como atleta das camadas jovens, já na equipa principal, e não teve qualquer tipo de menção quando acabou a carreira, e eu não acho isto bem. Nada contra a homenagem ao Poca, volto a dizer, só queria deixar aqui o reparo que isto é válido para o Hugo como é para o Joca, que é o treinador de guarda-redes da equipa principal, que também tem muitas épocas de clube e que também não teve qualquer menção quando acabou a carreira, acho eu, que eu me recordo pelo menos. Do Hugo eu tenho a certeza que não teve, como o Ginho aqui há uns anos não teve, que passou a carreira toda no Hockey Clube Barcelos, só conheceu um clube, e é gente que merecia
merecia ser melhor tratada na hora da despedida, merecia ser melhor relembrada, porque nós não podemos escolher os momentos da nossa história que queremos apresentar. O Hugo, tal como o Ginho aqui há uns anos, tal como o Joca, ajudaram o clube numa fase extremamente complicada em que andávamos a lutar para não descer. E se o Poca teve a felicidade de ser campeão da Europa no ano passado, em parte deveu-se ao que o Hugo ajudou a conquistar e a não deixar cair há coisa de 15 anos atrás. Portanto, acho que se um merece todos os louvores por parte do clube, o outro também teria que merecer. Queria só deixar aqui este reparo, porque eu tinha isto instalado aqui há um ano. Na altura não tinha um podcast para o poder dizer. E agora, a propósito desta elevação do Hugo a treinador adjunto da equipa principal, achei que devia fazer este reparo. Certo, só para complementar o que o André disse, relativamente à questão do Hugo, e eu quando eu joguei, devido à diferença de idades, não tive a oportunidade de jogar com o Hugo, mas realmente estávamos nós ao sair do ringue, estavam os séniores a entrar e cruzávamos muitas vezes. E só dando aqui uma salvaguarda vamos falar ao departamento de comunicação, digamos assim. O departamento de comunicação do hóquei não é profissional, e muitas das pessoas que lá estão, se calhar há 15 anos nem acompanhavam o hóquei, ou há 10 anos ou há 5 anos, e eu sei disto porque já lidei com as pessoas por uma questão académica que precisei de reunir. Mas os quadros grandes acompanham o hóquei há muitos anos, e concordo com o que tu disseste, André, sem dúvida. Tem que partir daí, Francisco. Como é óbvio, tocas no Ginho, o Ginho é uma figura, e ainda hoje penso que andei por Barcelos, eu cruzo algumas vezes com ele, não sei se mora cá, se não mora, cruzo muitas vezes na rua, e foi uma figura que fez a carreira toda no hóquei, e realmente merecem essas homenagens, e o Hugo é um caso que também merece. Só para dar ao Francisco outro exemplo, porque falei do Ginho, no caso específico, na posição específica de guarda-redes, o Ricardo Silva terminou a carreira esta época que acabou, e ao intervalo de um jogo recebeu uma plaquinha do clube pelo tempo que teve no clube e pelo que ajudou a conquistar. Sim senhor, e eu não tenho nada contra, volto a dizer, só acho é que deve ser para toda a gente. Sim, acho que tem a ver com a questão de profissionalismo que o departamento de comunicação não apanha, e tocando aqui mais num ponto, tu falas em contratações serem, estás à espera de mais contratações ou queres mais contratações, e uma coisa que eu reparo no hóquei e comparativamente ao futebol, e também só tocando aqui num ponto, que é as equipas técnicas. Tu agora no futebol tens equipas técnicas para tudo, e no hóquei uma das oportunidades que poderias ter seria um especialista de bolas paradas, porque realmente as bolas paradas têm um efeito no hóquei, e não se vê pelo menos não se vê assim uma equipa a realmente apostar nisso, ou ter equipas técnicas maiores a ajudarem em todas as performances. Como é óbvio, o treinador adjunto também está lá, a treinadora principal também está lá para isso. Mas noto que recursos, não há... Francisco, recursos. Eu sei, por isso é que eu estou a dizer, mas no futebol tens para tudo. No futebol há opções que tens que tomar. E no futebol só não há orçamento, que é para ter um telefone para os jogadores que estão a aquecer, que tem que sempre vir um gajo a gritar, que não se percebe. Não há um telefone aos anos que eu vejo, e depois o Manel, e depois apontam, e depois ontem, só agora uma piada, quando veio o Touré, vieram todos os outros, todos tristes, e o Touré veio a passo. E depois outros dizem, não, é só o Touré, os outros ficam, ou seja, os outros ficaram, ok, eu posso entrar e o Touré é que não vai entrar. Mas sim, eu não tenho dúvidas nenhumas que é recursos, mas realmente olho para a equipa técnica do hóquei, e sinto que falta ali homens. Nada contra o Hugo, nada contra o Mister, nada contra o Joca, muito pelo contrário. Preparador físico pessoalmente não o conheço, aliás, nem pessoalmente nem profissionalmente. É novo. Sim, mas noto que realmente faltam ali homens, faltam ali rasgos, mas pronto, mas sim, acho que a questão que tocas bem do Hugo Costa, estou feliz que volta a Barcelos, que eu sei que ele foi feliz cá. Eu posso não me lembrar de muitos jogadores cenas na minha altura, mas o Hugo Costa era um jogador que, e ainda hoje, se me cruzar com ele da rua, ele não sabe o meu nome,
eu sou o dele, mas pronto, ele era sénior, eu não era, e cumprimentámos-nos desde aí, porque realmente eu era um jogador que estávamos a sair e ele que estava a entrar. Eu também nunca fiz grande vida disso, pronto. Mas realmente foi um jogador que sempre vestiu Barcelos e sempre viveu Barcelos, e fico feliz que esteja cá e que espero que lhe corra bem, que se lhe correr bem a ele, corre-nos bem a nós e corre-nos bem a todos. Mas, ao Francisco, só para acabar, isto que eu estou a dizer não é por ser exclusivo do Hugo, ok? Claro, eu sei, eu percebi. Isto é válido, claro. Isto é válido para o Zé Pedro, isto é válido para o Joca daqui a uns anos. Se o Vieirinha agora, por alguma razão, for sair do hockey e nunca mais cá voltar, como aconteceu com o Hugo, e for jogar para Viana, para Braga, etc., daqui a uns anos é merecedor, por aquilo que já fez, de uma homenagem, ok? Certo. E acho certo. que não é por ser os miúdos de Barcelos que merecem menos. Eu acho que é ao contrário, merecem mais. Na altura em que foi preciso, quem cá estava eram os miúdos de Barcelos. Quem ajudou a levantar o barco foram os miúdos de Barcelos. Quem ganha a primeira taça Ceres, quando nós começamos a levantar o clube, tínhamos 8 em 10 jogadores eram de Barcelos. Portanto, é preciso ter alguma atenção e alguma memória, porque eu acho que os clubes sem memória perdem muita coisa. Muito bem, damos então assim terminado mais um episódio do Jogo do Galo. Esperemos que tenham gostado de nos acompanhar esta semana. Esperamos que estejam tão bem dispostos como nós estivemos ao longo deste episódio, com a vitória do Gil no jogo contra o Casa Pia. Muito boa sorte para o Gil Vicente no domingo. Não sei se algum de vocês vai lá estar, mas se tiver, espero que corra tudo bem. Força Gil, força hockey e vemos para a próxima semana. Um abraço, malta. Para a semana, malta. Um abraço, malta.